Olá, 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 Brasil. Então, estou aqui na Inglaterra, em Bradford, Leeds, né? É o norte da Inglaterra, onde a minha irmã reside. E eu vim passar uma temporada aqui, aproveitando para conhecer mais aqui o interior da Inglaterra, que foi maravilhoso. O sul da Inglaterra tem toda uma história que eu acho que de alguma forma fala, mas o brasileiro não tem nada a ver com o inglês. Mas é muito importante porque a gente faz um passeio aqui medieval, né? Em tempos, né, de guerras, em tempo de conquista, de reinado. E tudo isso está, de alguma forma, no nosso consciente coletivo, né? Todas essas experiências, né, que os nossos antepassados tiveram. E mesmo porque é algo muito interessante é que nós tivemos influências e invasões de vários povos, né, desde os Vikings. Nós temos também, inclusive, o Império Romano, que teve aqui, a França. Então, existe realmente uma profusão, né, de culturas, se bem que o inglês, ele mantém a sua cultura, todo o seu processo, e até hoje, né, dentro da monarquia, que é uma das poucas monarquias no mundo. Mas é interessante. O que eu acho interessante, o que eu tenho observado, aqui na Inglaterra, por exemplo, nós vivemos aqui numa região, nós estamos aqui, minha irmã, uma região onde tem muita influência de estrangeiros, muitos indianos e muçulmanos. E o que a gente percebe é que eles mantêm toda a estrutura, eles têm uma estrutura toda deles aqui dentro, eles como se tivesse uma pequena Índia aqui, né? Eles têm supermercado, eles têm lojas, casas, comunidades, e até são prósperos, né? São bastante prósperos. Porém, eles se mantêm distante da cultura inglesa, eles se fecham nas comunidades. E tem ocasionado determinados tipos de distúrbios por conta disso, né? Muitas paquistaneses, pessoal que vieram, e que existe todo um conflito de culturas, vamos dizer assim, né? Porque eles são muçulmanos e tem todo um processo, assim, culturalmente falando, bem diferente. Mas é interessante a gente observar isso. Então, as pessoas usam burca, e para todo lado que você vai, então você parece que você tem um pedacinho da Índia aqui, e é muito interessante porque essas coisas acontecem normalmente. E o inglês, a gente percebe que eles são realmente, eles estão, vamos dizer, eles têm uma postura neutra, né? E mantém realmente a cultura deles, porém com uma mente muito aberta. Então, assim, para mim tem sido assim uma experiência muito interessante, né? E o que eu posso colocar aqui é que, por exemplo, a minha irmã, que ela está aqui há muitos anos, ela realmente já integrou toda a cultura inglesa, né? Que é muito importante também, porque eles são muito pontuais, trabalhadores, eles têm um senso de compromisso e responsabilidade que muitas vezes nos falta um pouco a nós, né? Então, por exemplo, cada um tem o seu dever e cumpre o seu dever, e aquelas pessoas que não podem, o outro tem que assumir o seu lugar e vice-versa. Ela trabalha no shopping, onde ela é coordenadora, manager de uma área, então ela realmente tem uma postura assim, não é de chefe, mas de coordenação de equipe. Então ela fala assim, a gente tem esse compromisso, né, de a gente estar realmente sabendo como é o nosso serviço, o nosso trabalho. E afora isso, aqui tem efervescente a arte na área da arte, né? Nós temos os Beatles, Supertramp, Yes, e umas bandas maravilhosas que vieram daqui, né? E que a gente vê que é muito, apesar de ser um país, um Reino Unido, né? Um complexo, de monarquia, de uma aristocracia, a gente vê assim bastante uma efervescência na parte cultural, né? Principalmente as bandas de rock maravilhosas, os Beatles, então eu acho assim, e o pessoal vive muito isso, né? E o Queen, por exemplo, inclusive passei na rua onde o Fred Mercury morava, eles mantêm uma tradição, né? Liverpool, que é maravilhoso, e tem toda a história, respira a história dos Beatles. Então, assim, eu estou trazendo
essa experiência aqui para vocês, porque, assim, está sendo muito rica. Porque, apesar da gente, no Brasil, a gente tem muitas influências de europeus, né, no sentido da Itália, Espanha, eu, inclusive, tenho cidadania italiana, mas a gente percebe que aqui é um país cosmopolita. É lógico que ele foi muito imperialista, houve todo um processo de invasão em alguns países, a Índia, por exemplo, que sofreu um pouco com as influências, mas hoje, eu acho que uma questão de resgate, a gente está percebendo toda essa influência desses imigrantes, né, que estão vindo aqui na Inglaterra. Tem um pouco de problema, aqui ainda é uma cidade que tem ataques assim subversivos, a minha irmã inclusive, eles são treinados porque constantemente tem pequenos ataques, coisas que a gente vê no Brasil, mas nem tanto, né? Mas por outro lado, eles entendem também que isso faz parte, né, do processo deles, do próprio processo deles terem também expandido, né, o seu poderio, né, cultural e econômico para outros países, né? Então é isso aí. Eu trouxe esse depoimento, eu me sinto bem aqui na Inglaterra, eu vejo que é uma comunidade bastante diversa, né? O pessoal aqui, a gente vê muito, a gente andando na rua, vê gente de todo tipo, e eles convivem isso de uma forma natural, e isso para mim é muito interessante. Tchau, tchau, namastê!